Daniel ligou em cima da hora. Daniel está em pecado. Deve estar. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil aí? Se não tiver ninguém bonito aí, é só olhar aqui para cima, tá bom? Mas é para o pastor Edinaldo, né? Pastor Edinaldo está elegante, né? Não, Bolsonaro hoje elogiou tua barba. Essa barba está grande. É o papai Smurf. É só assim para as pessoas me respeitar, porque eu estou envelhecendo e o rosto não fica de velho. Aí as pessoas ficam me chamando de menino. Aí eu deixei, a barba piorou, tá? É só Jesus na causa. É uma alegria estar de volta a essa linda igreja, rever o meu grande amigo, pastor Edinaldo. A última vez que eu estive aqui, o céu desceu sobre nós. Alguém filmou aquele culto e algumas partes do culto viralizou pelo país inteiro. Não fui. Alguém filmou e viralizou. Mandaram para mim, eu falei, Jesus, quando Deus faz, Ele faz mesmo, né? Antes de pregar, eu queria fazer, com autorização do pastor Edinaldo, um pedido. Posso, pastor? Tem muita gente lá atrás. Vocês podiam chegar mais perto da gente aqui. Vem, chegue mais perto. Eu sou feio, mas não mordo, não. A não ser que me irrite. Porque todo baixinho é invocado, né? E eu sou um baixinho invocado. E só sente nas poltronas aqui na frente. Vem, irmão, em nome de Jesus, venha, chegue mais perto. Quem sabe a sua bênção está aqui perto. Venha cá. Isso, não perca essa chance. A Deus a glória. A presença do Senhor está entre nós. Abra sua Bíblia comigo agora. No Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo de número 3. A presença do Senhor está aqui. João capítulo de número 3. Quem encontrou, diga amém. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu ter te dito isto, porque necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, incline a sua cabeça por um momento. Senhor, não é a primeira vez que eu prego neste altar, mas é a primeira vez que eu venho para o Rio de Janeiro sem saber para onde eu ia. Então eu acredito, Pai, que era o seu desejo que eu estivesse aqui nesta noite. Então, na medida que eu estiver pregando, o Senhor tem liberdade para curar, batizar com o Espírito Santo, libertar. Na medida que eu estiver pregando, o Senhor pode fazer sinais, prodígios e maravilhas. Cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio aleijado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem,
serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus. Fala conosco. Fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem tomar seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Eu sei que os irmãos no Rio de Janeiro são muito calorosos e sentem muito calor, mas eu estou com frio aqui. É aquele vento ali, pastor. Já não pode desligar ele, não. O sangue de Jesus tem poder. Eu achei que eu estava chegando na Antártida. Muito obrigado. Eu prometo que eu não vou demorar, mas o que eu tenho para falar é profundo e é sério. Eu li esse texto nessa noite com os irmãos, porque eu medito nesse texto há muitos anos. E todas as vezes que eu medito nele, pastor Edinaldo, Deus sempre me dá algo novo. Aqui no capítulo 3 do Evangelho de João, nós vamos ter um encontro entre Jesus e um ser humano. Vou repetir, é um encontro entre Jesus e um ser humano. Não é um encontro de Jesus com um anjo, não é um encontro de Jesus com um querubim, com um serafim, não é um encontro de Jesus com um super ser, um super-herói, um homem de aço, um homem de ferro, não. É o encontro de Jesus com um ser humano. Uma vez, eu ouvi falar tanto em ser humano que eu tive a curiosidade de descobrir o que significa ser humano. A palavra ser significa uma entidade invisível, pastor Daniel. E a palavra humano vem de humus. E humus é terra misturada com esterco. E eu acho que não preciso explicar o que é esterco aqui, né? Alguém sabe o que é esterco? Tem gente que não sabe, eles não são desse planeta, não. Deve ter um OVNI visitando a gente aqui, um ET. Estercos são fezes, excrementos de animais. Humus é terra misturada com esterco. É aquilo que as mulheres, os homens geralmente pegam para colocar no pé da planta, para ela crescer. Então olha o que significa ser humano. Ser é uma entidade invisível. Deus é um ser, porque Ele é uma entidade invisível. O Espírito Santo é um ser, porque é uma entidade invisível. Deus Pai é um ser, Jesus é um ser, porque são entidades invisíveis. Então um ser é uma entidade invisível. Então o que é um ser humano? É uma entidade invisível que habita dentro de um pedaço de terra podre. Por quê? Humano vem de humus, e humus é terra misturada com esterco. É isso que nós somos. E por que eu falo isso? Porque tem pessoas que acordam de manhã, batem no peito, jurando que elas são melhores do que as outras. Vou falar de novo. Tem gente que anda pelas ruas da cidade e olha de cima para baixo para os outros, achando que é melhor do que o outro. Por causa da cor da pele, por causa do cabelo, por causa do dinheiro, por causa do carro, por causa do sobrenome, por causa da posição financeira. Mal sabem eles que quando todos morrem, vão todos para 7 palmos debaixo da terra. Isso quando tem sorte do corpo não ser queimado em um morro, em ser decapitado, jogado cada pedaço para um lado. Isso é um ser humano. Quando Jesus veio à terra, Ele não veio se reunir com reis, porque reis se acham acima de Deus. Os césares romanos achavam que eram divindades, por isso exigiam adoração a si mesmo. O rei Nabucodonosor um dia bateu no peito dizendo: sou eu. E Deus teve que fazer ele viver no meio do mato, comer capim por 7 anos, para ele entender que só há um Deus. E Ele está no céu nesta noite. Mas Ele é tão grande que mesmo estando lá, os pés dele estão aqui dentro dessa igreja. Se você tiver a percepção,
não duvide de que você pode sentir a presença dele aqui dentro. Os evangelhos são isso, são encontros entre Jesus e seres humanos. Jesus veio a esse mundo para isso, para tentar entender a vida do ser humano, para experimentar a vida do ser humano. Ele veio aqui para sentir as nossas dores, sentir a nossa fome, sentir a nossa sede. Ele veio aqui para sentir o frio, o calor. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Porque Deus, quando criou a raça humana, criou uma raça diferente de tudo. A raça humana que é a única raça que é a imagem e semelhança dele. Anjos não são imagens de Deus. Animais racionais não são imagens de Deus. Você é imagem de Deus. Pastor, me faz entender. Sendo o homem imagem e semelhança de Deus, Deus começou a tentar corrigir o homem. Deus começou a dizer, faça isso. O homem não fazia. Deus falou, não faça isso. Aí o homem ia e fazia. Deus falava para o homem, suba. O homem descia. Deus falava, desça. O homem subia. Deus começou a dizer, não vai me obedecer, então vou pesar a mão sobre você. Aí abre o céu, cai saraivas. Aí a chuva não desce. Aí o homem tem fome. E ao invés do homem temer a ele, aí que o homem ficava com mais raiva de Deus ainda. Aí o homem ia e fazia uma estátua para ele. Baal, Astarote, Azera, Marduk, os deuses da Mesopotâmia antiga. E Deus então começou a enviar anjos na terra para punir os homens. Eu sempre vejo crentes falar, né? Olha, meu sonho é ver um anjo, né? Quem conhece a Bíblia Sagrada vai saber que os nossos irmãos do Velho Testamento não queriam ver anjo. Já leram ou não? Todas as vezes que um anjo aparecia, ele aparecia, era obrigado a falar isso aqui, ó, não temas. Pode perceber, todas as vezes que aparece um anjo na Bíblia, antes de fazer qualquer coisa, ele diz, não temas. Quer perguntar o porquê? Porque anjos só desciam à terra para executar juízo. Anjos eram empregados de Deus para obedecer, para trazer juízo à terra. Quem foi que deixou cego os homens de Sodoma e Gomorra? Os anjos. Davi está chegando em Jerusalém, ele olha para o céu, está um anjo com a espada, apontando para Jerusalém para destruir a cidade. Ele é obrigado a parar, comprar uma eira lá de Araúna, oferecer um sacrifício para aplacar a ira de Deus. Quem foi que matou os primogênitos do Egito? Um anjo. Quem foi que matou 185 mil soldados no reino da Síria numa noite? Um anjo. Então todas as vezes que os anjos apareciam, eles apareciam para isso, ou trazer uma mensagem, ou juízo. As pessoas tinham medo deles, porque anjos não têm sentimentos. Ai Jesus, como é que o senhor sabe? Pergunte como é que o senhor sabe. Porque anjos são apenas espíritos. Animais irracionais têm sentimentos. Quem já chegou em casa um dia e o cachorrinho, quando te viu, abanou o rabo assim, sem parar? Aquela felicidade. Tem cachorrinho que chega a fazer xixi. Quando ele vê o dono, ele faz xixi. Por quê? Ele tem sentimentos. Ele tem emoções. Por que animais racionais têm emoções? Pergunte por quê. Porque a Bíblia diz que Deus os fez alma vivente. Alma, palco das emoções. Espírito não tem sentimento. Espírito é racionalidade. Espírito é psique. Nós temos psique. Nós temos, ou melhor, nós somos um espírito. Aqui está a nossa inteligência. Aqui está a nossa racionalidade. Aqui está o nosso sentimento. Animal irracional não tem espírito. Por isso, não pode ir para o céu. Não minta para o seu filho dizendo que o Totó morreu e foi para o céu dos cachorrinhos. Não existe céu para os cachorrinhos. Um dia eu estava lá na Expo Cristã em São Paulo, quando tinha a Expo Cristã, eu estava no meu stand assinando livros, e chegou um irmão perto de mim, de terno, gravata, pastinha, né? E ele, óculos, e ele começou a falar umas coisas bem altas, assim, teologia altas e profundas, e eu gosto de debater teologia. Daqui a pouco ele falou para mim, pastor Marcos, o que o senhor acha da teoria de que os animais irracionais serão arrebatados? Eu disse, quem? Ele, os animais irracionais. Eu olhei para ele e disse, eu estou começando a acreditar. Ele falou, por quê? Porque tem um jumento na minha frente me perguntando.
Animal irracional não pode ir para o céu porque ele não tem espírito. Anjos moram no céu porque são espíritos. Já anjos não podem morar na terra, porque não tem terra neles, não tem corpo físico. Animais racionais não têm espírito, não podem ir para lá. Anjos não podem morar aqui, mas podem passear e visitar. Aliás, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Amém? Anjo fica lá, animal irracional fica aqui. Aí Deus criou outro ser, que não é nem anjo e nem animal irracional. Deus chamou esse ser de homem. E o homem é o quê? Imagem e semelhança de Deus. Pergunte por quê? Porque o homem tem espírito e alma. Deus é inteligência e sentimentos. Anjo, só inteligência. Animal irracional, só sentimentos. E os animais têm a terra, que é a carne. Anjos não têm carne, nós temos. Anjo fica lá, animal irracional fica aqui. Mas eu estou pregando nessa noite para a única raça que vive aqui. Não entendeu? Eu vou falar de novo. Vive aqui, mas se a trombeta tocar, sai daqui e vai morar lá. Olha que coisa bonita. Por que isso? Porque nós somos diferentes. E o que é que nos faz diferentes? É essa habilidade que nós temos de transitar entre dois mundos, na terra e no céu. Por que transitamos em dois mundos, pastor? Porque parte de nós veio do céu e parte de nós veio da terra. Já perceberam que quando a pessoa começa a envelhecer, ela começa a tombar? Já pensou que a gente começa a envelhecer, a pele começa a cair? Sim ou não? Quem já percebeu isso? Pergunte para mim, por quê, pastor? A terra é egoísta. Ela quer de volta o que é dela. Não entendeu? Vou falar de novo. A gente vai envelhecendo, vai ficando doente, a terra começa a puxar a gente para baixo. Vocês saíram da quinta, eu quero o que é meu. O corpo é meu, então por isso o homem vai se curvando, o semblante vai caindo, a gente vai se deteriorando, até que a gente vai para uma cova 7 palmos abaixo da terra, porque a terra reclama o que é da terra. Mas já percebeu que quanto mais velha a pessoa vai ficando, mais com fome de Deus ela vai ficando? Vou falar de novo. Já percebeu que a maioria das igrejas tem mais velhos do que jovens? Pergunte por quê? Porque parte do velho veio do céu. A parte do céu quer ir para o céu. A terra puxa a terra e o céu puxa o céu. Você não é normal. Por isso e somente por isso, Deus não conseguiu nos compreender. A matemática de Deus era: eu faço uma coisa boa, o homem vai me agradecer. Mas Deus fazia uma coisa boa e o homem fazia uma coisa ruim. O homem não sabia ser grato. Por isso que Deus mandou o dilúvio, destruiu a terra, matou a raça humana. Por isso que de Malaquias até o livro de Mateus, do Velho para o Novo Testamento, tem um período chamado de interbíblico. 400 anos que Deus ficou sem falar com o homem. Não teve anjo na terra, nem profeta, nem nada. Por quê? Deus abandonou a raça humana. Porque Deus não conseguiu entender o homem. Porque o homem é a imagem e semelhança dele. Por Deus, ele já teria destruído a gente. Lá no Gênesis, Deus disse a Noé: eu me arrependo de ter feito o homem. Dá para entender isso? Deus fez a gente e se arrependeu. Por quê? Porque Deus não conseguia controlar a gente. Para Ele não nos destruir, aconteceu um milagre. Pergunte qual? Lá no céu, à direita de Deus Pai, estava um ancião de dias, que nós chamamos de Filho unigênito. Quando termina Malaquias, pastor Edinaldo, por que Deus ficou em silêncio? Porque de Gênesis até Malaquias, todo o Velho Testamento tem a figura de Deus Pai. Ele é chamado de Javé, Jeová Rapá, Jeová Nissi, Jeová Tsidiqueno. O Velho Testamento inteiro é de Deus Pai. De Gênesis a Malaquias nós vamos ver Deus Pai atuando. Sim ou não? Aí quando termina o Velho Testamento, termina por quê? Porque Deus disse assim: eu abandono vocês, não tem mais pacto com vocês. Deus voltou para o céu, sentou no trono dele, olhou para a terra e Deus deu um grito.
Pergunte qual? Está lá em Isaías capítulo 6. Deus olhou para a terra e disse: eu fui e me rejeitaram. E agora? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Por que Deus está dizendo isso? O céu está aqui, eu fui e eles me rejeitaram. Eu sou o Criador, eles me rejeitaram. E agora? Se rejeitaram a mim, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí à direita de Deus Pai se levanta o Filho dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse texto é usado em congressos missionários, e eu levei um tempo para entender que esse texto é do céu, é a distância do Velho Testamento para o Novo. Por isso que no Velho Testamento é Deus Pai, no Novo Testamento é Deus Filho. Deus olhou para a terra e disse: eu não tenho mais o que fazer, eu fui aí, vocês me rejeitaram, e agora, se rejeitaram a mim, a quem enviarei? Vem Jesus e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí eu imagino Jesus falando assim com o pai: pai, ou o pai falando com o filho: meu filho, se eu e você somos um, o que é que você pode fazer que eu não tenha feito? E aí entra o amor de Jesus por nós, ele dizendo: pai, veja só, o Senhor foi à terra com o melhor que o Senhor tinha. O Senhor foi em cima da nuvem, o Senhor foi nas asas de um querubim, o Senhor falou e a terra tremeu. O Senhor estendeu a mão e houve milagre. O Senhor estendeu a mão e matou e deu vida. O Senhor mostrou o seu poder e o homem não foi convencido. Só tem uma maneira de entender eles, meu pai. E qual é a maneira, meu filho? É a gente viver a vida deles. Por que, meu filho? Por que eles te abandonam, meu pai? Eu imagino Jesus trazendo o globo terrestre na frente do pai, rodando o globo, apontando num continente, falando: papai, olha aqui, essa criança aqui no continente africano, por que ela está chorando? E o pai dizendo: meu filho, está aí, ela só tem pele, osso e barriga, ela está com fome. Pai, e o que é a fome? E o pai dizendo: é um dispositivo que eu criei para limitar a vida do homem. Pai, tecnicamente está bem, mas o que é a fome? Por que pergunta, meu filho? Porque nós nunca tivemos fome. Porque aquela outra mulher chora? Ela está com sede. E o que é a sede? É um dispositivo que eu criei para limitar a vida do homem. Tecnicamente está bem, meu pai, mas o que é a sede? Por que pergunta? Nós nunca tivemos sede. Por que o pai do menino que está com fome está dizendo que o senhor não existe? Porque não tem comida na mesa dele. Pois é, ele está te trocando, dizendo que o senhor não existe, porque o senhor não cuidou do filho dele. Que sentimento é esse de abandono? Nós nunca sentimos. Por que aquela mulher está chorando? Porque o marido traiu ela. Pai, o que é essa traição? Porque nós entendemos com a mente, mas nós nunca sentimos no corpo. Porque ela está doente, está com depressão profunda deitada na cama. Se é somente porque nós somos espírito, por que a carne dela treme? Por que perdeu a vontade de comer, de beber? Por que está com a boca seca e só chora? Ai, Jesus. Pai, por que aquela menina está chorando? Porque ela está com muito frio, está morrendo de frio debaixo da ponte. E o que é o frio, meu pai? Nós nunca experimentamos o frio. Aí o amor do filho invade o coração do pai e diz: pai, só tem um jeito de entender eles. Qual é, meu filho? É a gente se tornar um deles. Mas como assim? Nós somos criador do universo. Pai, só tem um jeito de entender essa raça. É a gente viver a vida delas. E eu já encontrei um jeito. Que jeito, meu filho? Eu, mesmo sendo Deus, não tenho por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilarei a minha forma divina e descerei entre eles, experimentarei a vida deles. E aí depois eu volto aqui para falar para o Senhor se dá para nascer homem na terra e vir morar no céu, ou se o homem não pode vir morar aqui. Meu corpo está todo arrepiado e eu estou com vontade de chorar. Olha
Olha como Ele te amou. Ele deixou tudo para vir experimentar a nossa vida, para poder voltar para lá e falar: Pai, é possível nascer naquela terra e vir morar no céu. É possível. Quem entendeu esse ensinamento? Dá glória a Deus aí. Nicodemos é um homem de carne e osso como a gente, e é com ele que Jesus Cristo vai falar. O que me chama a atenção na história aqui, pastor Daniel, é tentar entender o motivo pelo qual Nicodemos foi procurar Jesus de noite. Porque eu aprendi na escola dominical desde criança que Nicodemos foi ter com Jesus de noite, porque Jesus era uma figura que as pessoas não gostavam muito, e Nicodemos era muito famoso, e ele tinha vergonha de aparecer ao lado de Jesus durante o dia. Conversa para boi dormir. Pessoas mais importantes que Nicodemos iam ter com Jesus, como José de Arimateia, o senador da república, como os cobradores de impostos. Então eu tirei de lá dessa história que me ensinaram, falei: não, deve ter outro motivo para Nicodemos ter ido falado com Jesus de noite. E eu fiquei lendo a Bíblia, estudando, olhei o trecho dele falando com Jesus, e o Espírito Santo me esclareceu. Aleluia. O Senhor disse para mim: Nicodemos era um homem tão poderoso, mas tão poderoso, que as pessoas queriam ser como ele. Ele era doutor da lei, era advogado. Ele era sacerdote da linhagem de Levi. Ele era membro do Sinédrio, era um político. Tinha um ministério perfeito. Andava pelas ruas de roupa branca e uma mitra na cabeça escrita: santidade ao Senhor. Barba perfumada com óleo. Pergunte por quê? Alguém lembra do Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em? É como o óleo precioso que desce sobre a barba de o primeiro sacerdote. A cultura sacerdotal dizia que o sacerdote tinha que passar óleo na barba. Eu tive que ir em Israel para entender isso. Não era qualquer óleo, era um óleo perfumado. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque o sacerdote, quando andava pelas ruas, era obrigado as pessoas pararem perto dele e se curvar. Não porque ele era grande, mas pelo que estava escrito aqui: santidade ao Senhor. Pela roupa branca que ele usava, pelo poder que ele tinha de matar ou dar vida para as pessoas. As pessoas paravam e se curvavam diante dele. Mas por que o óleo, pastor? Porque tinha um grupo de pessoas na sociedade que não podiam perceber a chegada de Nicodemos com os olhos, porque eram cegos. Os cegos ficavam na porta do templo, deitados nas escadarias. E vocês sabem que quando um dos 5 sentidos que nós temos falha, os outros 4 ficam aguçados. Sabem disso, né? Um cego, ele ouve melhor do que a gente. Um surdo enxerga melhor do que a gente. Quando falta um dos 5 sentidos, os outros 4 ficam aguçados. O sacerdote chegava no templo entre 5:30 e 6 da manhã, porque ele tinha que entrar no templo, limpar as coisas lá dentro e acender a lâmpada do Senhor. Então, quando Nicodemos chegava no santuário, no templo, e pisava ali na escadaria de manhãzinha, o vento batia na barba perfumada dele com óleo. O perfume ia na narina do cego. E como o olfato do cego é mais aguçado, o cego sentia o cheiro e acordava com o cheiro. Ele acordava e ficava de pé e dizia: eu não vejo, mas eu sinto que o homem de Deus acabou de chegar aqui. Olha que coisa interessante, o homem de Deus era percebido até pelo cheiro dele. Eita, na massura de carabás. Nicodemos era tão respeitado em Israel que as pessoas não tinham nada para falar dele, porque era um homem santo. Era um professor da Bíblia, era um exegeta bíblico, era um instrutor da Bíblia, pregava na sinagoga. Ele representava Israel diante dos romanos, era advogado, o homem era perfeito. Quem olhava para ele dizia: não é um homem, é um super-homem. Ninguém nunca viu ele errar, ninguém nunca viu ele na zona do baixo meretrício, ninguém nunca viu ele se meter em confusão com ninguém. Aliás, ai daqueles que cruzassem o caminho dele. Tem uma história na Bíblia que eu amo: uma mulher pega num ato de adultério. A sorte dela foi que antes de levarem ela para o doutor Nicodemos, acharam o doutor Jesus no meio do caminho. Porque se levam ela para Nicodemos, Nicodemos ia dizer assim: a lei manda matar, mate ela agora. As pessoas tinham medo dele. Só os pecadores, os que eram santos, que jejuavam e oravam, esses não tinham medo, olhavam para Nicodemos e sentiam orgulho e alegria. Mas os pecadores, os desafortunados, os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos,
pessoas com desvio no seu caráter sexual, prostitutas, quando viam o brilho da roupa branca andando, se escondiam atrás de carros puxados por cavalos, atrás de pilares, atrás de muros, porque tinham medo de serem assassinados pelo doutor Nicodemos. Imagine um homem que tem poder da vida e da morte nas mãos, rico, famoso e tudo mais. Quando eu estudei tudo isso, eu falei: Jesus, o que esse homem foi ter com o Senhor de noite? Para quê? Aí o Senhor falou comigo: um homem que tem tudo, aparentemente tem tudo, era para ter uma noite tranquila. Sim ou não? Até pessoas que não têm tudo, mas que têm paz, quando deitam na cama, roncam. Mas tem gente que não dorme. Tem pessoas que não dormem. E a falta do sono tem nome: insônia. Diga com o seu irmão aí: insônia. Alguém já teve? Quem aqui já teve insônia? Quem já perdeu uma noite de sono? O que tira o sono da gente? Preocupação, dívidas, problemas conjugais, problemas no emprego. Mas também existem questões que fogem a essa alçada, coisas que somente a pessoa que está passando sabe, coisas da cabeça dela. A psiquiatria ou a psicologia vai dizer que são crises existenciais. Alguém aqui já teve alguma crise existencial? A minha primeira crise existencial eu tive com 16 anos. Fui pregar numa cidade chamada Mogi Mirim. Preguei num culto de jovens. Jesus batizou 6 jovens com o Espírito Santo. Voltei de trem para minha casa. Foi a primeira vez que eu andei de trem na vida. De trem levou 6 horas para chegar na minha cidade. Eu vim de carro, levou apenas 2 horas. De trem foram 6. Dentro do trem, por 6 horas, sentado, olhando a paisagem, começou a vir um monte de imagens na minha cabeça, ideias, perguntas, questões. Eu fiz uma autoavaliação da minha vida, que com 16 anos eu tinha um bom emprego, tinha um bom nome, não era um garoto feio, tinha minha moto já, que na época isso já era uma grande conquista. Em 6 horas eu comecei a entrar em depressão, dizendo: o que eu estou fazendo numa igreja? Por que eu não vou aproveitar a vida? Por que eu não vou viver, experimentar o que os meus amigos experimentam? Setas malignas foram entrando na minha mente. Resultado, eu cheguei em casa e me desviei. Mandei minha mãe pegar todos os meus terninhos, minhas gravatinhas de crochê e falei: jogue fora ou dá para alguém. Não vou mais na igreja. E desviei. Em uma semana, o meu nome estava no jornal com drogas de novo. O que aconteceu comigo? Crises existenciais. Acontece muito com quem está casado antes dos primeiros 7 anos. Até a adaptação entre homem e mulher. Até os dois comerem pelo menos 1 quilo de sal junto. Até um conhecer todos os defeitos do outro, pelo menos a grande maioria, os naturais. Há uma luta. Quem sobrevive 7 anos num casamento pode ter coragem que consegue sobreviver mais. Até o 7, porque o 7 é o limite. Até o 7 é perigoso, oscila. Mas depois do 7, se quiser se determinar, vive bem. Porque começam a vir crises. Porque o namoro é uma mentira, é um engano. O namoro é um engano. Pergunte por quê. Alguém já namorou na vida aqui? Tem uns anjos aqui dentro, uns santos que nunca namoraram. Nunca namorou na vida. Quem já namorou, levante a mão para ver. Ali também já namoraram, ali no canto. O que é o namoro se não um engano? Pergunte por quê. Só fala se todo mundo perguntar. As pessoas que estão namorando só se veem quando estão bonitas. Só se veem de fim de semana. Só se veem comendo uma pizza. Ou no cinema. Ou indo para um culto, para um congresso. É um engano, é um engano. Aí depois que casa, o sangue de Jesus tem poder. Eita coisa boa! Aí a pessoa lembrou das novelas que assistiu na primeira noite de núpcias, depois de manhãzinha, quando acorda, vou fazer igual no cinema. Vou dar um beijo daquele. Aí o Senhor tem misericórdia. Porque a irmã ou irmão, quando abre a boca de manhã e faz assim,
Se tiver uma flor do lado e fizer isso, a flor derrete. Parece que a criatura escovou o dente com o rabo do gambá. Estou mentindo, gente? É verdade. Aí você começa a conhecer a pessoa de verdade. O cabelo da criatura era lindo. Ela dormiu a primeira noite do seu lado, ela parecia a Xuxa. Quando acordou de manhãzinha, se olhou e disse: não, ela parece uma bruxa. É a vida. A senhora sentiu pela primeira vez o cheiro do chulé dele. Aquela frieira no meio do pé que a senhora nunca sabia que existia. E os pum debaixo da coberta. E fazer as necessidades com a porta do banheiro aberta. A intimidade é uma desgraça. É sério. Estão entendendo? Então o namoro é um engodo. É só 7 anos para você aguentar e conhecer a pessoa. Aí por isso que a Bíblia diz que o amor tudo suporta. Eu tenho uma teoria minha, tá? Não é bíblico, isso aqui é meu. Filósofo Marco Feliciano. Para mim, ninguém casa amando. É mentira. As pessoas casam apaixonadas. E a paixão é diferente do amor. Pergunte por quê? Paixão é carne. É atração. Às vezes, para o amor nascer, parece que a paixão tem que morrer. Você só vai entender que ama uma pessoa de verdade quando não houver nenhum desejo egoísta envolvido nisso. Quando você estiver com a pessoa por causa da presença dela. Paixão é cama. Amor é sofá. Entenderam aí a analogia? Não. Porque a paixão é cama, é sexo. O amor é sentar no sofá de braço dado, assistir um filme. O corpo não tem reação química nenhuma, mas a presença da criatura que está aqui do lado completa a gente. A gente começa a sentir falta. Eu vou para casa, amo dormir de conchinha com a minha esposa. Não há às vezes reação química nenhuma no corpo, mas quando eu estou em Brasília sinto falta do cheiro dela. Não é para fazer nada, é apenas para estar do meu lado. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que eu amo a minha esposa de verdade. O amor só aparece quando a paixão começa a se desvanecer. Por isso que a paixão não suporta nada. A paixão não suporta traição. Um outro trai, vai e mata, porque a paixão é egoísta. Mas o amor tudo suporta. O amor perdoa. O amor entende a fraqueza do outro. O amor entende. Isso é amor. E eu nem sei porque eu estou pregando isso aqui. Não tem nada a ver com o que eu estava pregando. Alguém precisa ouvir isso. Eu estou com o meu corpo todo arrepiado aqui. O Senhor está aqui dentro. Nicodemos não dormia de noite. Como ele era rico, era famoso, era importante, era tudo, podemos entender que o que fazia ele não dormir à noite era outro problema. Quer perguntar qual? No meu pensamento, Nicodemos era um profissional do púlpito. Não era um vocacionado para o púlpito. Ele ensinava, mas não acreditava no que ele ensinava. Ele pregava, mas não vivia o que ele pregava. Ele falava do céu, mas ele não conhecia o céu. Ele falava de Deus, e ele não conhecia Deus. É possível isso, pastor? Se é. Está cheio nesses últimos dias. Bastou a pessoa falar um pouquinho melhor que a outra, ela já recebe a oportunidade na hora. Quantas pessoas nós estamos vendo aí agora deixando de ser pastores? Tem um monte de vídeo. Não, eu não sou mais pastor, abandonei esse negócio, não sou mais cantor. Ué, mas o que aconteceu? Nunca tinham sido. Tinham talento, mas o talento não é chamado. Tinha uma voz bonita, mas não eram vocacionados. Entendem isso?
Nicodemos, como ele vinha de uma família de sacerdotes, o pai era, o avô foi, o bisavô foi, todo mundo era, ele foi treinado para ser. E como ele foi treinado para ser, ele estudou, ele se preparou. Era uma profissão. Só que um dia, ele já velho, chegou em casa, depois de uma reunião, ele foi lá e limpou o óleo da barba, ele tirou a mitra, tirou a roupa de super-homem. Quando ele olhou para o espelho, ele viu que a vida estava chegando no fim. E ele ia se encontrar com o Criador dele, mas ele não conhecia o Criador dele. Ele era um crente de nome, ele usava a capa de crente, ele tinha aparência de crente, ele tinha roupa de pastor, ele falava como um pastor, para todo mundo ele era um homem, ele podia enganar todo mundo. Só tem duas pessoas que ele não conseguia enganar, uma é Deus, e a outra era ele mesmo. Por isso ele não dormia de noite. Por que ele foi ter com Jesus de noite? Porque num desses dias que ele perdeu o sono, deve ter levantado para tomar água lá da moringa, e quando ele pegou a moringa, estava bebendo a água, o Senhor teve piedade dele, e o Espírito Santo soprou no ouvido dele. Lembra a história que você ouviu hoje de manhã, lá no Sinédrio, que a cidade recebeu a visita de um tal de Yeshua, um homem que cura enfermos, que ressuscita mortos, que abre o ouvido dos surdos. E eu imagino a mente dele, religiosa, disse, mas isso aí eu já vi muita gente fazer. Mas alguém disse uma coisa para Nicodemos que mexeu com ele. Pergunte o quê? Alguém falou assim, dizem que esse Yeshua até pecados perdoa. Nicodemos já tinha visto curandeiros, milagreiros, mas ele nunca tinha visto alguém que perdoava pecados. E ele pagou para ver. Ele se arrumou e saiu pelas ruas da cidade. Eu imagino o susto, as pessoas vendo o doutor Nicodemos de noite, andando pelas ruas. Ninguém nunca viu ele, foi a primeira e única vez. Nicodemos bate a porta de uma casa, o dono da casa abre a porta. Quando abre a porta, um susto, a casa estava cheia de gente. O homem havia convidado amigos, havia convidado a sociedade para ouvir Jesus falar. Ninguém esperava que o doutor da lei, o doutor Nicodemos, ia aparecer ali. Quando Nicodemos apareceu, imagina o tumulto na reunião. Quem estava lá dentro? Os membros da igreja dele, os parentes dele, os liderados dele estavam todos ali, todo mundo abaixando a cabeça e dizendo, meu pastor, descobri que eu vim em outra igreja, lascou-se, você é excluído. Nicodemos olha para aquele povo e ele entra com um problema dentro do coração dele. Ele agora diz para si mesmo, eu não posso fazer aqui o que eu vim fazer, porque eu vim aqui para falar com esse Yeshua, para ver se ele alivia esse fardo, se ele completa a minha alma, porque eu estou angustiado. Mas se eu falar para ele o que eu preciso, o que essas pessoas que estão aqui vão dizer de mim? Vão dizer que eu sou um falso pastor, vou perder meu salário, vou perder minha fama, vou perder a minha coluna no jornal, ninguém mais vai acreditar em mim. Então Nicodemos teve que rapidamente fazer uma escolha, ou contar para Jesus o que ele queria e receber o céu, ou esquecer o que ele estava sentindo, se fantasiar, e ele mostrar para as pessoas que estavam ali que ele ainda era o cara. E sabe o que ele escolheu? Mostrar para todo mundo que ele era bom. Deram oportunidade para ele, olha o que ele faz, ele começa a pregar para Jesus. Entendeu isso ou não? Uma criatura pregando para o Criador. Ele olha para Jesus e diz, eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Se aquele povo fosse batizado com o Espírito Santo, começariam a falar em línguas e entrariam no mistério, porque Nicodemos era bom de oratória, tinha eloquência. E eu imagino as pessoas dizendo, uau, esse é o meu líder, esse é o meu amigo, esse é o meu chefe, esse é o meu pai, é esse, está vendo? Agora esse Jesus aí vai ver o que é bom para tosse. Eu imagino Nicodemos falando mais coisas. Eu já li sobre ti, ô Yeshua. Eu li sobre ti em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântaro, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Sofonias. E quando ele liberta toda a sua teologia, o povo está igual, alguns estão aqui agora, uau, que memória é essa? Porque nós nos empolgamos com barulho. Nicodemos fez a lição de casa direitinho, e ele convenceu todo mundo que estava naquela casa, menos um.
Ele termina de falar, o povo está batendo palma, tem gente até chorando. E aí o dono da casa diz assim: agora vamos ouvir Yeshua, Jesus, o senhor pode falar. Imagina Jesus ficando de pé, dizendo assim: posso me aproximar de você, Nicodemos? Imagina Jesus chegando perto dele, ajeitando a roupa dele, a mitra, dizendo: há muito tempo eu não ouvi um pregador como você. Que escola foi essa? Que teologia foi essa? Que você pregou com o corpo, pregou com a voz, você persuadiu a multidão, você fez a lição de casa direitinho. Nicodemos, imagina, um homem vaidoso, né? Muito obrigado, eu estudei aqui aos pés do Dr. Gamaliel, eu sou membro aqui de Israel, eu sou membro do Sinédrio, minha família é uma família de sacerdotes. E quando terminou tudo, Jesus disse assim: olha, de tudo que eu vi você fazer, só te falta uma coisa. Só te falta uma coisa. Imagina a mente de Nicodemos correndo, dizendo: o que eu falei de errado? Será que eu errei o texto bíblico? Será que eu citei errado? Será que eu levei? Será que eu falei que a arca era de Moisés e não era de Noé? O que eu fiz de errado? Porque é isso que o pregador vai logo pensar. Se ele errou alguma coisa, errou na pregação. E aí Jesus diz para ele: Nicodemos, só te falta uma coisa. Eu imagino Nicodemos dizendo: o quê? E Jesus dizendo: só te falta nascer de novo. Ou seja, falta tudo. Ou seja, sua teologia não presta para nada, seu cargo ministerial não presta para nada. Presta diante dos homens, presta para você ter o apoio das pessoas, mas diante do Criador, isso não presta para nada. Você tem que nascer de novo. Nicodemos era tão bom de argumentação que ele tentou transformar o culto num stand-up, contar uma piadinha. Olha o que ele tentou fazer com Jesus: pode porventura um homem velho nascer de novo? Posso porventura entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? O povo dando gargalhada, porque isso é uma piada. Nicodemos fez uma piada. É para desconcertar, é para tirar um momento pesado. Isso aqui é estratégia de pregador, é estratégia de quem fala muito, é estratégia de político. Todo mundo gostou, menos Jesus, porque Jesus não estava brincando. Aí Jesus foi mais incisivo: não, você precisa nascer da água. Por que água? Batismo, arrependimento. Porque você está no lugar errado, fazendo a coisa errada, enganando as pessoas, enganando a si mesmo. Isso não é vida. Do que adianta ganhar a vida inteira, ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Você precisa nascer de novo, da água para arrependimento e do Espírito. E Nicodemos deve ter aberto o olho dizendo: mas por que do Espírito? Jesus dizendo: porque o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém até aqui, igreja? Roberto, mande a música para mim, filho. Eu fui entender essa história de Nicodemos há uns anos atrás, quando eu fui pregar no estado da Bahia. Um culto numa Assembleia de Deus muito grande. O culto prosseguia e entrou pela porta da igreja uma irmã assembleiana, daquelas que quando você olha diz assim: eu quero que ela me adote em oração. Uma irmã com um coquezinho na cabeça, ela toda redondinha, o rostinho dela era rosa, ela parecia a dona Benta do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas o Sítio do Pica-Pau Amarelo da nossa infância, não é esse moderno, não. Aí eu falei: pastor, olha que assembleiana, de fato, de verdade. Ele falou assim para mim: quem vê cara não vê coração. Eu disse: mas por quê, pastor? E ele me contou uma das histórias mais tristes que eu vi na vida. Ele disse: dia desse essa mulher chegou aqui na igreja e ela pediu um gabinete comigo. Ela estava desesperada, aos prantos. Eu fui para o gabinete, chamei minha esposa para atender ela. Minha esposa ficou do meu lado, ela sentou na minha frente e ela chorava copiosamente. Dei um lenço para ela. Quando ela terminou de chorar, eu disse: qual é o seu problema, filha? Ela disse: pastor, eu estou doente. E o pastor disse: pois eu vou orar e Jesus vai te curar, porque eu dou testemunho da sua fidelidade. Sou seu pastor há
30 e poucos anos. E a senhora nunca pediu oração nessa igreja. Pelo contrário, sempre ajudou as pessoas. O seu testemunho vai trazer o seu milagre. E ele disse, onde está a enfermidade? Ela disse, no coração. E o pastor disse, é arritmia? É veia entupida? Ele disse, não, pastor, não é no coração de carne que eu estou doente, não. É no outro coração. O pastor disse que sentou na cadeira e falou assim, mas que outro coração? Ela disse, no dos sentimentos. E o pastor falou para ela, o que aconteceu? Ela disse, pastor, eu não amo meu marido. E o pastor falou assim, mas você brigou com ele essa semana? Ela falou, não, pastor, não é que eu não amo agora, eu nunca amei meu marido. E ele falou, a senhora está casada há quanto tempo? Ela, 50 anos. E o pastor fez a pergunta que eu faria, se a senhora nunca amou ele, a senhora casou com ele por quê? E ela disse, porque na minha época, a gente não escolhia marido, era o pai da gente que escolhia. Meu pai chegou em casa, feliz, esbaforido, e disse, mulher, está chegando amanhã na estação ferroviária de Salvador, o filho do meu compadre. O filho do meu compadre agora é doutor. E o pai orgulhoso, chamou a menina e disse assim, eu falei para o meu compadre, quando o filho dele terminasse os estudos, você ia casar com ele, viu, filha? E ela disse naquela época, a filha só falava, sim senhor, meu pai. Ele disse, pois então você vai dormir, porque de madrugada nós vamos lá para a estação ferroviária, porque o telegrama aqui chegou agora, mas disse que ele vai chegar aqui amanhã. 5:30 da manhã, quando o pai foi bater a porta do quarto para acordar ela, ela já estava pronta, vestida. Ele disse, ué, mas já acordou? Ela disse, eu nem dormi, meu pai. Você não dormiu por quê, minha filha? Uai, o senhor está dizendo que vai chegar o meu futuro marido, eu nunca vi ele e eu estou ansiosa. Ela foi com ele para a estação ferroviária de Salvador. Ela disse que quando chegou lá, naquela época antiga, né, o trem era uma Maria Fumaça. Quando lá longe ela escutou o barulho, tchuc, 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 piuí, tchuc, 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 piuí. Ela disse que dava piuí lá, dava desarranjo nela aqui. Ela disse que ela quase infartou, ela perdeu o fôlego. Ela disse, pastor Edinaldo, quando o trem fez a curva e veio vindo, o trem foi se aproximando, quando o trem parou na estação ferroviária de Salvador e soltou todo o gás dele, fez... Ela disse, quando abriu a porta do trem, desceu do trem aquele trem. Olha que coisa, ela disse que desceu de dentro do trem um ser... que quando ela olhou, ela disse que ela teve vontade de sair correndo. Ela disse, pastor, ele era feio, mas era feio com força. Ela disse, pastor, eu olhei para ele, eu não sabia se ele estava de frente ou de costa. Ele era comprido, magro, envergado para frente, o cabelo parecia que a vaca tinha dado uma lambida por cima, os dentes expostos. Falei, pastor, eu quase desesperei, eu queria correr. Mas eu olhei para o meu pai, o olho do meu pai brilhava de orgulho. Abraçou o doutor. Me chamou e disse, filha, eis aqui o seu futuro marido, viu? Porque é a tradição de nossa família. Você vai dar a ele muitos filhos. E ela disse que casou com ele. Ela disse que nunca foi infiel a ele. Ela disse, pastor, esse homem nunca ficou com a roupa amarrotada. Nunca deixei ele comer comida fria. Eu dei a ele filhos e eduquei os meus filhos que hoje estão formados. Foi uma mulher fiel. Aí o pastor disse assim para ela, e por que só hoje a senhora veio aqui? Eu disse, porque eu venho a vida inteira, pastor, empurrando com a barriga. Acreditando que o dia seguinte vai ser melhor, que vai ser melhor, vai ser melhor. Mas hoje de manhã, quando eu acordei, pastor, tomei banho, quando eu cheguei na frente do espelho e tirei o mormaço do espelho e olhei, eu tomei um susto, porque eu não vi essa mulher aqui. Eu vi uma menina de 16 anos, que tinha os olhos bonitos, o cabelo bonito, o corpo bonito, a pele era bonita. E quando eu quis me aproximar para ver aquela menina e admirar, o rosto dela foi mudando. O rosto dela foi ficando enrugado. Os cabelos foram ficando brancos. Os olhos pesados, os dentes amarelados e tortos. O corpo se deformou. E aí eu vi que era eu, pastor. E eu quero ser feliz. Porque a vida está terminando.
O pastor me contou essa história, mas como eu disse para vocês, eu nunca tinha ouvido uma história tão triste na vida. Naquela noite eu fui para o hotel. Quando eu estava no hotel, fui orar, lembrei daquela irmã. E aí, pastor Daniel, eu disse: Deus, visita aquela mulher, planta dentro dela o amor. Porque o que eu vou falar como pastor? O que o pastor vai falar? Vai mandar largar? Ela tem quase 70. Quem vai querer? O asilo? O museu? Então só tem um jeito, é Deus fazer um milagre e transformar. Quando eu estava orando por ela, o Senhor falou comigo e eu chorei. Está com pena dela, filho? Eu disse: estou, Senhor. O Senhor disse: então tenha pena da minha igreja. Eu disse: por quê, Senhor? Porque tem muita gente na igreja que é igualzinha essa mulher. Diz que me ama, mas não me ama. Me engana. Está na igreja por 1 milhão de motivos, menos o verdadeiro. Está na igreja porque o pai obriga, porque a mãe obriga, porque arrumou um namorado, porque arrumou uma namorada, porque o patrão está indo ali. Está na igreja por causa de 1 milhão de coisas, menos a verdadeira, que é um amor verdadeiro por Jesus Cristo. Eu termino aqui dizendo a vocês, amados, que não deve ter nada pior para um crente do que ele vir para a igreja e não sentir nada dentro da igreja. E depois de acostumar muito tempo na igreja, ele também não se adapta mais ao mundo. O mundo é ruim para ele, e a igreja também é. E aí o crente começa a morrer por dentro. Aí ele vem para o culto e nada no culto mais presta. A palavra não presta, a música não presta, o testemunho não presta, o som irrita ele, a luz irrita ele, se apagar a luz irrita ele também, se o cantor irrita ele, tudo irrita ele. E quando termina o culto, ele sai lá fora com meia dúzia que tem a língua do tamanho da minha gravata, para falar mal de tudo e de todos, achando que a culpa é da igreja, quando não é. O problema está dentro de você. Nicodemos confundia duas palavras: convicção e conversão. Convicção se dá aqui. O que é convicção? Eu vou congregar nessa igreja porque todo mundo ali é gente boa, ninguém rouba, ninguém mata, ninguém se prostitui, ninguém adultera. Ali é o melhor lugar para estar. Isso é convicção aqui. Mas isso não é o suficiente para ir para o céu. Para ir para o céu não tem que ser convicto, tem que ser convertido. A convicção se dá aqui, a conversão se dá aqui. Como é que eu conheço um crente convertido? Só de dar a paz do Senhor para ele. Você senta com ele, está tudo bem. Ele não tem comida em casa, você pergunta, vai, tudo bem. Ele não reclama, ele não murmura. Ele está na igreja de manhã, de tarde, de noite, de segunda a segunda. É pau para toda obra. Se precisar varrer a igreja, ele vai. O que fizer? Porque ele está convertido. A mudança do caminho dele foi verdadeira. Ele ama a Deus e melhor, sabe que Deus o ama. Agora, quando a pessoa não tem certeza do amor de Deus, ela passa o culto inteiro olhando o pregador com essa cara aí, ó, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Não consegue abrir a boca para adorar, para respirar, para falar glória a Deus. A mensagem é emocionante, está todo mundo chorando, mas a criatura parece um cipó verde. Você chega o fogo no cipó, ele se retorce, ele não queima. Por último de tudo, ele começa a sair uma lagriminha dele. Quem sabe nessa noite, como eu não sabia que ia vir para cá, diante do Espírito Santo, eu descobri que eu vinha para cá no meio do caminho, porque a minha agenda era em outro lugar, mas Deus queria que eu viesse aqui, para falar com você, que o vento vai começar a soprar, e esse vento vai mudar a sua história, porque não é um vento ruim, esse é um vento bom. Tem dois ventos na Bíblia, o vento norte e o vento sul. O vento norte vem do deserto e traz gafanhoto e poeira. O vento sul vem do mar e ele traz água para regar o jardim do Senhor. O vento que vai soprar sobre a sua vida depois dessa noite é o vento sul. Vai regar a sua vida, vai mudar a sua história. Mas para isso acontecer, você precisa ter coragem. Primeiro, de ficar de pé. Fecha os olhos.
Segundo, se tiver coragem de atender o convite desse pregador, feche os olhos para você não murmurar se alguém vier à frente, que eu nem sei se alguém vai ter coragem de vir. Mas eu não posso ter medo de convidar. Será que você não é igual Nicodemos? Faz tudo que a igreja manda, mas não consegue sentir o que está na igreja? Será que você não percebe que é isso que está acontecendo com você? Você está morrendo aqui dentro. Entra culto e sai culto, e você sai do mesmo jeito, seco, vazio. Você não gostaria de, nessa noite, sair do seu lugar e vir aqui perto de mim nesse altar e falar: pastor, eu preciso que Deus faça alguma coisa na minha vida, porque eu estou por um fio. Já não tem mais nem ânimo. Estava em casa hoje, falei: hoje é o último dia que eu vou, Senhor. Ou o Senhor fala comigo ou acabou. Pois Deus está falando. Se você tiver coragem de sair do seu lugar e vir aqui perto de mim, eu vou orar para Jesus fazer um milagre na sua vida. Isso. Pode chorar mesmo. Vem. Não que adianta todo mundo achar que você é, que você tem. Mas quando você se tranca em casa, você sabe que você não é e que você também não tem. Vai mesmo sair daqui morto, porque você entrou aqui morto nessa noite. Ouça a voz do Senhor. Jesus está te dizendo: eu te amo, me deixa te ajudar. Parabéns aos que vieram à frente, são corajosos. A porta vai fechar. Vem! Escapa-te por tua vida. Mas alguém vai vir, que nós vamos orar. Senhor Deus, como eu te amo. Fazia tempo que eu não sentia, Senhor, o que eu estou sentindo aqui. Eu sinto o seu amor aqui, meu Pai. Eu sinto as suas asas abertas. E assim como a galinha junta os seus pintinhos, o Senhor vai ajuntar esses que vieram à frente. E o Senhor vai protegê-los nessa noite. E o Senhor vai fazer de dentro para fora, não é de fora para dentro, é de dentro para fora, a mudança que só o Senhor pode fazer. Homem não pode fazer, religião não pode fazer, mas o Senhor pode fazer. Muda a vida dessa moça, muda a vida desse homem, muda a vida dessa mulher. Tira, Senhor, essa incapacidade, tira de dentro deles essas dúvidas. Tira de dentro deles, ó Pai, essa mágoa, essa angústia. Que tira deles o sono à noite. Porque depois desta noite, Senhor, o Espírito Santo vai enchê-los. E a vida deles começa a mudar. Na calada desta madrugada, o Senhor vai visitar alguns deles com sonhos. Vão acordar amanhã de manhã e vão ver um mundo diferente. As cores vão estar mais vivas, a comida vai estar mais gostosa. E eles vão perceber e dizer: Deus mudou a minha vida de verdade, porque o vento começou a soprar. Sopra, vento do Senhor. Sopra sobre a casa deles, sobre a vida profissional deles, sobre a vida emocional deles, sobre a vida matrimonial deles. Muda a história deles. E os que não vieram, ó Pai, que este vento sopre sobre a vida deles e abra um tempo de milagre, um tempo de modificação e de mudanças, porque quem viver verá,
para ver o que vai acontecer na vida deles depois desta noite. E só quem crê, diga eu creio. Toda a igreja levante a mão direita para o céu comigo, aberta, e diga em nome de Jesus: todos os demônios que lutaram contra a minha vida, contra a minha salvação, eu ordeno, venham para a palma da minha mão, feche a sua mão com autoridade. Eu vou contar até 3, nós vamos jogar no chão e vamos pisar em cima. E aí você vai encontrar umas 2 pessoas para dar um abraço nelas, e vai dizer para cada uma delas: o vento começou a soprar, a minha vida está mudando nessa noite. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá, para ver o que Deus fará nesse ano ainda na sua vida. 2,5, a AD Família será conhecida como o hospital que cura as almas. 3, jogue no chão e pise em cima. Agora abrace 2 pessoas e diga para elas: o vento vai soprar e Deus vai mudar a minha história. Adore ao Senhor Jesus por isso. Canta, Roberto.